Hoje nós vamos ver sobre um camaradinha que foi pintor, desenhista, ilustrador, cartunista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista e poeta. É o Di Cavalcanti. Ele teve um papel muito importante na Semana de Arte Moderna. Ele trabalhou junto com o Grupo dos Cinco, apesar de não fazer parte do Grupo dos Cinco, apesar do nome dele não aparecer como componente desse grupo, mas ele trabalhou muito para a realização da Semana de Arte Moderna. Então vamos lá. Ele começou a sua educação artística assim muito cedo. Ele tinha aptidão para as artes e logo com 11 anos ele já foi aluno de um famoso pintor da época, Gaspar Pulga Garcia. Quando ele tinha 13 anos, ele fez a sua primeira publicação numa revista chamada Fonfon. E depois, posteriormente, ele foi trabalhar nessa revista como contratado dessa revista, fazendo ilustrações para ela. Depois ele fez uma faculdade de Direito, né, e nesse período que ele estava cursando Direito, ele conheceu o Mário e o Oswald de Andrade. Então foi daí que iniciou o contato dele com essas pessoas e que mais tarde iriam se juntar para realizar a Semana de Arte Moderna. Depois ele trabalhou para a ilustração de um livro chamado Carnaval, de Manuel Bandeira. Essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado. Aí já apresentava todas as características de Cavalcanti de ser, né? De Cavalcanti de compor as imagens. Trabalhou também como ilustrador do livro do Oscar Wilde, chamado A Balada do Enforcado. E uma das maiores proezas, como eu já falei anteriormente, foi a idealização da Semana de Arte Moderna junto com o Grupo dos Cinco. Inclusive foi ele que fez todos os cartazes, as ilustrações publicitárias para a divulgação do evento. E também no evento ele expôs 11 de suas obras. Depois que terminou a Semana de Arte Moderna, em 1923, ele viajou à Europa e ficou por 2 anos morando em Paris. Nessa estadia dele pela Europa, ele expôs suas obras em Berlim, Bruxelas, Amsterdã, Londres e Paris. Quando ele retornou ao Brasil, que foi em 1926, ele foi trabalhar como ilustrador para um livro do Mário de Andrade, chamado Losango Caque, e também foi trabalhar como jornalista no Diário da Noite, que era um jornal da época. Ele tinha influência das escolas cubista, surrealista, mas ele tinha uma forma muito característica de compor seus quadros, de compor suas telas e seus desenhos. Ele sempre optava por temas muito populares, muito agradáveis de se ver, né? E as pessoas se identificavam com as pessoas que ele representava. Ele sempre escolhia o carnaval, as mulatas, o samba, as favelas e os operários. Então, a sua arte tinha uma característica de estar alcançando as grandes massas, de estar conversando com as grandes massas. Seria uma forma de ser acessível a essa grande massa. Daí ele começa a se interessar por política, mais ou menos em 1928, e ele se filia ao Partido Comunista do Brasil. Quando é em 1932, ele se torna um membro fundador do Clube dos Artistas Modernos. Então, de Cavalcanti, ele teve uma grande importância nessa consolidação do movimento modernista durante a Semana de Arte Moderna e também depois.
Depois, em 1946, ele ilustrou livros para o Vinícius de Moraes, para o Álvares de Azevedo, para o Jorge Amado, e vai expor as suas obras na Cidade do México em 1949 e participa também da Bienal Internacional de São Paulo e na segunda Bienal de São Paulo também. Ele foi, junto com Alfredo Volpi, foi os únicos que receberam uma condecoração chamada Laurea de melhor pintor nacional. Então, o Di Cavalcanti ele teve uma vida extremamente ativa. Ele não parava. Vocês estão vendo aí que os anos, ele começou as suas pinturas lá com 11 anos de idade e ele foi até o fim dos seus dias num ritmo vertiginoso, dedicado a vários campos do conhecimento que ele se dedicou. Em 1954, ele é homenageado pelo Museu de Arte Moderna lá no Rio de Janeiro, com uma exposição que fazia uma retrospectiva de todos os seus trabalhos. E essa não é a primeira não é a única retrospectiva dos seus trabalhos que vai acontecer durante a sua vida. Ele vai ainda ganhar uma outra exposição, organizar uma outra exposição, onde é feita uma nova retrospectiva dos seus trabalhos. Em 1955, ele publica um livro chamado Memórias, Viagem de Minha Vida, é um livro de memórias, e aí ele coloca, além das suas obras, ele coloca, como ele era jornalista, ele tinha esse tino para a escrita também. Em 1960, ele ganha uma medalha de ouro na Bienal Interamericana no México, onde ele teve uma sala especial só para ele, para retratar só, para expor só as obras dele lá no México. Em 71, como eu falei para vocês, ele ganha uma outra retrospectiva, organizada uma outra retrospectiva da sua vida artística, só que dessa vez foi no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E, por fim, em 1976, no dia 26 de outubro, o Di Cavalcanti falece, deixando para nós uma infinidade de obras e uma infinidade de expressões artísticas que retratam a cara do povo brasileiro.